Amém. Glória a Deus. Aleluia. Estava com saudade desse ambiente aqui. Parece que tem muito tempo, né? Não deu para mim vir na terça, mas louvado seja o nome do Senhor. Não teve domingo à noite, Aí era para ter uma saudade desse ambiente. Amados, abra o Santo Livro da Epístola de João, vamos dar continuidade. Primeira Epístola de João, capítulo 2, a partir do verso 12. Até o 17. Amém? Podemos? Amém, amados? Amém. Diz assim o Santo Livro de Deus: Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque venceste o maligno. E eu vos escrevi, filhos, porque conheceste o Pai. E eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, amados? Pode se assentar, tenha vontade de noite. Aleluia. Então o apóstolo João aqui, ele escreve para toda a faixa etária de idade da cristandade geral, de maneira amorosa, peculiar, sendo mencionado o perdão dos pecados mediante ao sacrifício propiciatório de Cristo Jesus. E ele vai explanando essa graça, esse favor que abrange todo o corpo de Cristo, desde os jovens até os anciãos, os pais. E ele vai falando cada característica de maneira bem sensata e categórica. Ele diz que os pais conhecem aquele que é desde o princípio, que os jovens venceram o maligno, que os filhos conhecem o Pai, e ele escreve os pais porque de fato já conhece aquele que é desde o princípio. Ele está sendo até de alguma maneira redundante, para que isso possa entrar no espírito dos seus ouvintes, para que eles tenham convicção disso daí. E se nós lermos esse texto aqui, parece que é utopia, é impossível, é inimaginável discernir que a juventude venceram o maligno. Ele não dá uma possibilidade, ele faz uma afirmação que o jovem em Deus, o jovem em Cristo, o jovem no Espírito, não é que ele vencerá, não é que é uma possibilidade de luta, não, ele diz que o jovem venceu o maligno. Mas quando nós olhamos para a nossa geração atual, parece que isso não acontece. A juventude hoje cai facilmente, amor. A juventude hoje se dobra muito fácil
ao sistema maligno. E nós vemos, dia após dia, a juventude, a nova geração da cristandade, se dobrando diante de Baal, se dobrando diante do sistema de Jezabel, e sendo derrotada pelo maligno. Mas ele afirma algo que é possível acontecer. Ele diz: eu vos escrevi, filhos, porque conheceis o Pai, e eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio, e eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. E quando nós discorremos pela escritura, nós vemos que jovens em Deus venceram o maligno. Nós vemos Daniel vencendo o sistema babilônico. Nós vemos Daniel não se dobrando diante da estátua do rei Nabucodonosor. Nós vemos Daniel não tendo a sua vida por preciosa e não temendo a fornalha ardente, e ainda assim se posicionando e o fogo não tomando conta da natureza de Daniel. Nós vemos Daniel e seus amigos tendo ali uma postura diante de um sistema que fazia com que todos se dobrassem. Nós vemos Daniel sendo lançado na cova de leão, e ainda assim o leão não tem poder. Por quê? A Bíblia diz para nós: se sujeitarmos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de nós. Venceste o maligno. Venceste o maligno. Então, o próprio João, ele fala aos amados irmãos que, odiando o mundo, odiando o sistema, a gente vence o maligno. E como que isso é possível? João, ele escreveu na sua epístola, 1 João 5, 4 e 5, ele diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então a questão é, o que é nascido de Deus, o que provém do Espírito de Deus, o que de fato nasceu da água e do Espírito. Ele diz: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então essa é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que a Bíblia diz acerca da fé? Romanos 10,17 diz que de sorte a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a forma da juventude, da cristandade moderna vencer o mundo, o sistema, é dando ouvido à voz de Deus, é prestar atenção àquilo que o Pai está falando. Várias vezes no livro de sabedoria, Provérbios, ele diz assim: filho meu, dá atenção à voz do teu pai, aos ensinamentos do teu pai, aos estatutos da tua mãe, não os rejeite, ata-os no seu pescoço, tenha como colar. Mas hoje nós percebemos uma geração que não dá ouvido à voz do Pai, a voz do Pai Celestial e a voz dos pais humanos, que dão direção, direcionamento, uma pavimentação. Hebreus 11,6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então a forma de vencer o mundo é dando ouvido à voz de Deus, e esse é o papel do maligno, e é isso que o maligno tem feito, causando confusão na voz de Deus, truncando a voz de Deus. Esse sempre foi o plano do diabo, Edgar. O diabo, ele sempre traz confusão naquilo que a gente ouve acerca do Pai. Lembra da serpente? Deus já tinha dado um mandato, uma direção, uma orientação a Adão, e Adão certamente a Eva. Mas a serpente, astuta, mais astuta do que todos os animais selváticos, ela chega de maneira sorrateira e diz, Gênesis 3:8, ela fala, ela ludibria Eva, mas a Bíblia diz que quando Adão e Eva caem no pecado, e ao ouvirem a voz do Senhor, versículo 8, ao ouvir a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia,
Escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondido. Aí Deus fala algo interessante. Ele fala: quem te falou que tu estava nu? A quem você deu ouvido que não a mim, Adão? A qual voz, Adão, você tem deixado ecoar no teu espírito para que mudasse o teu posicionamento no jardim? O que truncou, Adão, a direção que eu lhe dei, que você agora, ao invés de ter prazer na minha voz, você tem temor de mim, você tem medo de mim? A primeira vez que a palavra medo é mencionada é aqui. Mas a voz de Deus não era para causar medo, era para causar prazer, alegria, gozo, satisfação. Mas quando nós passamos a dar ouvido à voz do diabo, a voz de Deus já causa medo em nós, já causa pavor. Então toda vez que nós ouvimos a voz de Deus, amado, e causa medo em nós, cuidado, tem alguma coisa errada. Se nós ouvirmos a voz do Senhor, a direção de Deus, a palavra de Deus, a orientação do Espírito de Deus, e essa voz nos causar medo, em algum momento a gente deu ouvido à voz do diabo. E certamente a gente passou a fazer aquilo que não era para fazer. Quem te falou, Adão, que tu estava nu? Adão já estava nu. E o diabo fez Adão e Eva desobedecerem a voz de Deus, deixarem de dar ouvido à voz de Deus. Isso tem acontecido piamente. Por que a Bíblia diz que esse é o primeiro mandamento com promessa? Para que os filhos honrem os pais e a mãe, que esse é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e que seja de longa vida sobre a face da terra. Isso aponta para a eternidade. Se eu e você não dermos ouvido à voz do Pai, nós não vamos ter direito à eternidade. A eternidade não vai ser roubada, não vai ser tirada o direito. E Satanás, ele passa a governar. E nós temos a tendência, o ser humano, ele tem a tendência a querer ouvir mais a voz do diabo personificada em homens do que na voz de Deus. Infelizmente. Trazendo a analogia de filhos e pais, você já percebeu que o pai fala para o filho, o pai dá orientação para o filho, o pai é mais maduro, tem mais experiência, mais conhecimento, e fala para o filho: não, agora não é o momento, isso não vai dar certo. Mas o filho, com toda a soberba, arrogância, insiste nas suas decisões. Resultado, geralmente, quebra a cara. E o pai já sabia. Mas o pai, ele de alguma maneira, ele deixa, porque ele nos dá o livre-arbítrio da gente decidir. Filho, tu quer herança? Tudo bem, toma, vai. E foi. O pai sabia que ia dar errado, mas o filho quis, escolheu. Por que esse jovem quis sair da casa do pai? Como que algo seduziu esse jovem a ponto de ele querer sair da casa do pai? Aonde que ele teve acesso a informações, a visão, a canais, para que de alguma maneira a casa do pai, o ambiente do pai, não fosse um ambiente mais agradável a ele? Que ele não ia sair da casa do pai à toa. Ele teve algum insight do mundo, do sistema, do ambiente de alegria, que a Bíblia diz que ele saiu e gastou tudo de maneira dissoluta, porque ele parou de dar ouvido à voz do pai. Parou de dar ouvido à voz do pai. E João falou: olha só, essa é a vitória que vence o mundo. Qual? A nossa fé. E a fé vem por onde? Por ouvir a voz do pai. Pode. Agora tem se eu não me engano, não lembro o texto que fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Nesse sentido, desse jovem que saiu de casa, tem alguma coisa a ver com influência também? Certamente, é o que eu estou querendo dizer. Como que esse jovem teve
a curiosidade de querer sair da casa do pai. Certamente teve um tipo de influência. O que a Bíblia diz em 1 Timóteo 4? Que o Espírito, quem que diz? O Espírito expressamente diz, fala, revela, dá orientação, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina, ensinos de demônios. A Bíblia diz, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo a sua mente cauterizada. Então essas más conversações que corrompem os bons costumes, está influenciando uma geração que não dá ouvido mais à voz do Pai, que não dá ouvido mais à direção do Espírito. Deus levanta Moisés e tira o povo do Egito. Esse povo está sendo guiado debaixo da direção de Moisés, mas com uma orientação divina. E Moisés está guiando. Moisés coloca o povo ao pé do Monte Sinai e ele fala, eu vou subir e vou pegar mais orientações do Senhor para que a gente possa prosseguir. Quando Moisés segue, e a Bíblia diz que Deus manda Moisés descer, santificar o povo, e Deus fala, eu vou descer, eu vou santificar o meu povo, demarca o território, santifica, porque eles têm que estar puros para me ouvir, para ter relacionamento. A Bíblia diz que Deus vem com raios, trovões, e o povo sente o quê? Medo. Aí como a voz de Deus para alguém que não está no centro da vontade de Deus causa medo, é melhor ouvir o homem. Moisés fala, você conosco, para que a gente não morra. Porque ao ouvir a voz de Deus, o velho homem tem que morrer, amado. Foi o que foi dito aqui. Ao ouvir a voz do Senhor, o velho Adão, ele tem que morrer. E o velho Adão, ele não quer ouvir a voz de Deus. O velho Adão, ele não quer ouvir a direção do Espírito de Deus, porque ele quer permanecer vivo, atuante, governante de si mesmo, da sua própria vontade. O povo não quis, preferiu Moisés. E hoje a gente prefere isso daí. Todos os gurus, os youtubers da vida, os coaches messiânicos da vida. Mas o que as escrituras revelam, mamãe? Qual a direção de Deus acerca disso? A gente não quer, mano. E quando a gente não quer, a morte entrará, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, não é a paga de Deus. A paga da morte é o pecado. Deus não quer que o ser humano morra. Mas quando o ser humano desobedece, ele vai assumir as consequências, a responsabilidade. Por isso que a gente deve de fato, amado, ouvir a voz de Deus para que a gente morra a velha criatura e nasça em Cristo Jesus, da água e do Espírito de Deus. Agora, morrer é bom ou ruim? Rejeitar os deleites, os prazeres, é bom ou ruim? Na verdade, a gente não quer morrer, mano. A gente não quer morrer para as nossas vontades. Por isso que para a gente morrer é necessário um algoz. Entendeu? Já estou crucificado com Cristo. Alguém se prega sozinho? Tem que ter um algoz. Aí lendo esse texto aqui, o Espírito ministrou meu espírito. Ele falou, não reclama das lutas, não reclama das adversidades, não reclama dos demônios, não reclama de perseguição, acusação, mentira, calúnia, não reclama de nada que Satanás tenha arquitetado ou planejado contra a sua família, contra a sua existência, contra tudo. Não reclama. Eu falei, por quê, Senhor? Porque se você deseja de fato o meu reino, convém que você venha ser crucificado com Cristo. O diabo vai achar que está te matando, o diabo vai achar que está te destruindo, o diabo vai achar que está te aniquilando, mas pelo contrário, ele está te colocando diante do centro da vontade de Deus, amado. O Império Romano, os judeus achavam que estava destruindo o projeto divino. Pelo contrário, eles estavam contribuindo para o projeto divino. E é isso que a gente tem que entender, de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a
propósito. Então todo espinho na carne, dor, aflição, luta, que a nossa carne venha se submeter, são formas do reino de Deus nos formar o caráter de Cristo e vencer o maligno, amado. Mas o diabo, ele quer fazer com que a gente não entenda isso. Por isso que Paulo falou: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Aleluia, aleluia. Já estou crucificado. Vai ser necessário carregar a cruz. Ele fala: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, carrega cada dia a sua cruz e segue-me. Ouça-me, atenda a minha voz, atenda o meu clamor, atenda a minha orientação, e suba ao Calvário e morra, mas você há de ressuscitar para a glória de Deus. Aleluia. Você há de ressuscitar. Vai ser necessário os algozes, Juliano. Vai ser necessário os carrascos, Elane. Vai ser necessário escravos em nós. Vai ser necessário chicotes. Vai ser necessário a cuspida na nossa face, a humilhação, o escárnio, a vergonha. Mas Deus há de glorificar o seu nome em nossas vidas, amado. Ele há de glorificar. Por isso que o apóstolo falou que o morrer para mim é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Tertuliano chegou a um ponto de falar: vamos parar com a matança. Não adianta mais levá-los para o Coliseu, não adianta mais saltar os leões esfomeados da Líbia. Por quê? Porque eles estão morrendo cantando o hino da vitória. Eles estão morrendo cantando: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. O sangue deles está se tornando semente. Aleluia. João 12 diz, se eu não me engano, versículo 24: se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. A Bíblia diz: a árvore que não dá fruto, poda para que dê mais fruto. Você já viu uma árvore reclamar quando alguém está cortando ela, batendo com machado nela? Não, ela só geme, ela só chora, mas ela permanece ali, porque ela está sendo sustentada, alimentada pela água da vida, pelos nutrientes celestiais e espirituais, mas ela permanece ali. E alguém que podou, cortou, pode até achar que está causando dano, mas no futuro vai ver que aquilo produziu de maneira positiva, para que o fruto digno de honra, de glória e de louvor enalteça o nome do Senhor, meu amado. Vai dar frutos dignos. Então aceite a poda de Deus, vença esse sistema maligno, aceite a cruz. Quando Jesus ele disse isso em Lucas 9, 23, se alguém quer vir após mim, negue-se e tome a cada dia a sua cruz. Ele ainda não tinha subido a cruz, ele ainda não tinha ido ao Calvário. E quando os discípulos ouvem essa palavra, porque quem recebia a cruz era visto como criminoso, como a escória da sociedade, como lixo, um maldito, diz as Escrituras. Então, quando alguém assume a cruz, reconhece que de fato é pecador, que é miserável e que de fato merecia o inferno maldito. Então, quando alguém ouvia Cristo falar: o quê? Eu pegar a cruz, eu ser visto como um maldito, mas ele enxergava-se, ele olhava para si, não para o externo. É por isso que quando Isaías viu o Senhor sentado sobre um alto e subindo em trono, ele diz: e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor. Ele se enxergou-se pecador. E quando eu me enxergo pecador, eu venço o sistema
maligno, amado. A gente consegue sobrepujar as adversidades, as seduções malignas, que o diabo ele quer, de maneira astuta, nos seduzir. E João ele disse: com isso, jovens, pais, que são fortes, venceram o maligno, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então Satanás, ele, de maneira ardilosa, astuta, ele vem tentando nos seduzir, amado, nos ludibriar. Ele fez com Jesus, amado, fez com Cristo. Cristo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sendo levado para o deserto por meio do Espírito, Satanás o leva num pináculo e mostra o reino para ele. Por que ele recebeu o reino? Porque Adão, no jardim do Éden, deu direito a Satanás a ter o governo da terra, implantar o sistema na terra. E ele mostrou: olha só, está vendo todos esses reinos da terra? Tudo isso te darei, se prostrado tu me adorares. Olha, aí Cristo olhou. Imagina, mano, a América, a Espanha, a França, as grandes potências, a China, a Rússia, tudo trazendo para nós, tudo aquilo, e o diabo apresentando as riquezas, tudo. Fala: está vendo? Eu te dou, eu deixo você ser participante. Só tem que fazer algo: se prostrado você me adorar. Então Satanás, ele é muito sorrateiro, amado. Ele é muito sorrateiro. Ele quer inverter o processo de adoração que pertence a Deus. Ele quer, amado, olha só, eu estava ouvindo uma mensagem hoje muito interessante. E o pregador ele falou assim: olha só, todo homem, sem exceção, seja crente ou não, ele falou, é dizimista. Por quê? Porque o dízimo é uma forma de adoração. Aí ele foi desenvolvendo a mensagem. Aí, por quê? Por que o dízimo é uma forma de adoração? Porque o dízimo é primícia. E quando eu tenho por primícia adorar alguém e oferecer a ele, querendo eu ou não, eu vou ofertar a esse Deus a quem eu sirvo. E é verdade, porque Jesus falou em Mateus 6, 24: não tem como adorar a dois senhores, porque há de agradar a um e desprezar o outro, há de amar a um e odiar o outro. Não tem como servir a Deus e a Mamon. Então eu vou ofertar a Mamon, eu vou ofertar a Deus. Então, querendo ou não, todo mundo oferta. Agora, a que Deus está ofertando? A que Deus a gente está servindo? A que Deus a gente dá as primícias, amado? João, ele disse na sua epístola, 1 de João 5,19: sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno. Então ele não está falando que o globo pertence ao maligno, ele está falando que o sistema pertence ao maligno, porque eles foram dados esse direito. E Cristo, para honra e glória e louvor, a conquistou na cruz do Calvário. A gente ser livre desse sistema maldito. Abra junto comigo em 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 1. E algum irmão me ajuda aí lendo Evangelho de João 15, 18 a 20. Segundo de João 4, versículo 1 em diante diz: todos amém? Amém. Pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus e pela manifestação da verdade. Tem alguma tradução diferente dessa aqui? Diga. Eu falei 2 João? Falei?
Leia. É o segundo texto que era João. O primeiro eu falei, 2 Coríntios 4, versículo 1 em diante. 2 Coríntios, abre aí. 4, isso. Vou repetir a leitura. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, ou seja, não adulterando a voz de Deus, o mandato de Deus, a direção de Deus. E assim, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então Paulo está falando, olha só, alguns estão adulterando, falsificando, corrompendo a voz, a direção, o mandato de Deus, e com isso, causando ignorância no entendimento, causando ignorância na forma de pensar, e com isso, o evangelho fica oculto, escondido, camuflado, porque o Deus desse século ele fica truncando a informação ou falsificando a mesma. Tanto que o apóstolo Paulo, mais para frente, ele vai dizer aí, que a gente não deve ir além do que está escrito, se eu não me engano, versículo 8, alguém acha aí para mim, confirma? Versículo 8, se eu não me engano, desse capítulo de 2 Coríntios. Vê se é isso aí. Deixa eu achar aqui. Não, não é nesse texto aqui não. Acho que é 1 Coríntios capítulo 4, ou 2:4. Mas linkando com isso, para nós ganharmos tempo, se alguém achar pode ler. O próprio Paulo ainda vai dizer aqui que é para nós suportarmos ele na loucura, porque ele está zeloso de Deus, porque ele teme que assim como Satanás enganou a Eva, ele engane os irmãos, e assim alguns se apartem da simplicidade que há em Cristo. Oi? Que fala sobre esse texto que eu estou falando? Não, e o texto que fala que não devemos ir além do que está escrito. Esse daí é 2 Coríntios 9, sim. Versículo 1, 2 e 3. Se alguém achar, leia por gentileza aí. Se eu não me engano, 1 Coríntios 2 ou 2 Coríntios 2, 4, alguma coisa desse tipo. Mas deixa eu seguir. Evangelho de João 15, 18 diz, em diante: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro que a vós me aborreceu a mim. E se vós fosseis do mundo, o mundo amaria que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra, lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior que o seu senhor. E se a mim perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, o que vai acontecer, amado? E o que está acontecendo, na verdade? A partir do momento que os servos de Deus começarem a se posicionar no centro da vontade de Deus, o mundo vai começar a nos odiar, mano. O mundo, de fato, amado, não há aliança da igreja com o mundo. Não há. Não há paz entre o mundo e a igreja. Não há. Quando a igreja começar a se posicionar, como disse Pedro, importa mais obedecer a Deus do que os homens,
o sistema, tu vai ver só se o mundo vai amar a gente. Tu vai ver só se o que vai servir para a gente vai ser cárcere. Se o martírio vai começar a acontecer. Se novas constituições vão começar a se estabelecer. Porque a gente vai aborrecer o mundo. Eu preguei lá nos jovens lá, eis que tem transtornado o mundo, chegaram aqui. Mas tu leu o texto acima, quem que estava causando transtorno? Quem que estava pegando vadios e desocupados para causar alvoroço na cidade? O sistema. Para culpar quem? A igreja. Culpa Paulo, culpa Silas, culpa Jasson. Mas quem que está causando transtorno na nossa sociedade? Quem que causa escândalo na nossa sociedade? É o mundo. Pastor, Diga-me. é o fato da igreja hoje em dia, estou falando no geral, Sim. ela querer colocar políticos para poder barrar certas leis. Não é um fato que os cristãos estão querendo um pouco de conforto, porque se as leis erradas perante Deus passarem, a gente vai sofrer perseguições. Aí o que a igreja faz? Não, vamos colocar um político lá que não deixa essa lei passar. A gente não está querendo um pouco de conforto? Estou falando no geral. Sim. E talvez querendo livrar a pele. Mas querendo esse tipo de mentalidade ou não, amado, o sistema vai... Amado, o sistema ele trabalha para corromper. O sistema trabalha para corromper. Aí você pode me perguntar, pastor, então a gente deixa a política de lado e ninguém tem que inserir lá? Alguém tem que se envolver, mano. Alguém tem que estar lá. Agora, particularmente eu, e Deus me guarde de qualquer situação, eu não me envolveria com política. Entendeu? Ah, teve José. Ah, teve Daniel. Ok, mas me traga alguma referência do Novo Testamento que se envolveu. Tem, eu não me lembro, se tiver. Entendeu? E querendo esse tipo de mentalidade ou não, o sistema ele está para corromper, o sistema está para implantar os seus desejos, os seus desígnios. Está escrito que isso acontecerá. Está escrito que isso acontecerá. Então quem se posicionar contra lá, preso será ou morto será. Porque a máquina do sistema vai passar como rolo compressor. Tem que estar consciente que vai ser um mártir. Está consciente que vai ser um mártir. Vai ser preso ou morto. Caso contrário, o sistema ele vai implantar os seus desejos. E debaixo da permissão divina. Mano. E debaixo da permissão divina. Então, a meu ver, a probabilidade maior de alguém entrar lá e se corromper é maior do que alguém entrar lá e mudar. É tipo o André, do Tropa de Elite, falando para o Capitão Nascimento: Capitão, com todo respeito, o senhor está achando que vai entrar aí e vai mudar, mas na verdade quem mudou foi o senhor. Permissão para sair, capitão. Daciolo. Oi? Daciolo. Daciolo falou isso? Não, ele chegava, ele era cristão, chegava lá querendo mudar tudo, acabou que e saiu. Policial, mas com uma mentalidade diferente dos outros, falava toda vez que ia falar lá na tribuna, falava uma palavra de Deus, alguma coisa, mas Não tem como. não, né? Entendeu? Então, é a palavra do André. Capitão, quem está mudando aí é o senhor. O senhor está achando que vai mudar, mas não vai mudar. Então, é necessário nós termos a voz do Espírito ecoando em nós. Jesus ele disse isso, no Evangelho de João 16, versículo 7 em diante. Todavia vos digo a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E se eu não for, enviá-lo-ei quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo já está julgado. Versículo 33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aí tu pega o versículo 1 e 2, se eu não me engano, de Evangelho de João, capítulo 16. Olha o que Jesus disse. Lê aí. Aí se o Espírito de Deus não estiver em mim,
Como ele falou aqui no 33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Nós não teremos paz no meio desse tipo de perseguição sistemática. O que está escrito aí? Alguém lê para mim? 16, 1. Evangelho de João 16, versículo 1, se eu não me engano. Tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Olha, que legal, hein? Rapaz! Então vai chegar a hora que nos expulsarão das nossas sinagogas, transliterando das nossas igrejas, da nossa congregação, da nossa comunidade, e entenderão que estarão prestando um serviço divino se nos matar. Tem algum sistema que já faz isso? E eles estão quietos, vocês já perceberam? A Europa está sendo toda tomada pelo islamismo. Todo o continente europeu hoje quase é todo islâmico. A Europa, que era o continente de John Wesley, Whitefield, Joaquim Mahmoud, John Bunyan, os puritanos, apóstata, mesquitas, e o islamismo tomando conta de tudo, amado. Comprando time de futebol, entrando em países, e todo mundo é a SAF. Amado, é um sistema já introduzido em toda parte do mundo, comprando empresas riquíssimas, milionárias, promovendo emprego, entrando em nações, mas vai chegar um momento que eles vão impor o sistema deles, e quem não se encaixar, morto será. Diga-me. Sim. Sim. E assim, eu vejo de uma certa forma, como a palavra fala, que a viverá e não tardará. Então toda a palavra vai se cumprir. A gente sabe que no mundo todo, o sistema ele já age maligno. Então tudo coopera para o aparecimento do anticristo. Sim. Todos os controladores do mundo, tudo pertence ao maligno, tudo cooperando para que o reino dele chegue, porque essa é a hora dele. Essa é a hora dele. O que Jesus falou? É chegada a hora do reino das trevas. E isso está acontecendo. Só que muitos cristãos às vezes eles querem, mais ou menos como o Alvin falou. Mas assim, não, mas o político tem que estar lá, tem que ajudar ele para defender os seus direitos. Para impedir que isso aconteça. Só que não importa quem esteja lá, presidente, senadores, deputados federais, estaduais, não interessa, mano. Eles fazem isso até para causar divisão, amado. É da direita, é da esquerda, não é nada nem de ninguém, é do maligno. É do maligno. Aí muito se tornou, vai por esse meio aí, como você falou, ao invés de mudar, é mudado. Perde os princípios e no final das contas não muda não. E perde a salvação. Perde a salvação. Então nós devemos estar atentos, amado, esse sistema que ele está como um rolo compressor e pior, sorrateiro. Mudando mentalidades, mudando lideranças religiosas que estão aceitando, achando que estão fazendo bem e não estão. Como disse o Edgar, é o período das trevas, ele está se aproximando. Olha a economia, mano, a política, os ímpios estão falando, o dinheiro vai acabar. Os caras estavam começando hoje lá, Edgar. Meu irmão, a velocidade da tecnologia está tão avançada que daqui a pouco a gente vai ligar um aplicativo ou na mão e vai vir um holograma, eu vou ver minha esposa, vou ver meu filho, e agora vai acabar mais tudo, vai ser tudo legal, tudo eletrônico, digital. Não sabe. Aí está aí o Apocalipse, amado. Mas a gente não crê. Aí ouve isso, causa o que? Medo. Mas não é para causar medo, amado. É para causar o contrário, alegria, para dizer, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Está se cumprindo as escrituras. O reino de Deus é chegado, amado. Eu queria ler para os irmãos aqui, ou alguém que leia para mim com rapidez e eficiência, Evangelho de João 17, do 1 até eu dizer para.
Do 1 até eu dizer para. Pode ir? Pode ir. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhes deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, só o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorificarei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, mesmo com aquela glória que tinha comigo, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens, que do mundo me deste, eram teus, e tu os deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles do mundo, guarda-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti. Digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tireis do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me ensinaste ao mundo, também eu vos ensinei ao mundo. E por eles me santifico, a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Glória a Deus. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, ó és em mim, e eu em ti, e também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória, e a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste, a mim que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai, justo o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me deste e tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Até aí, amado. Ai, essa oração é linda. É lindo. E ele de fato tem feito o nome do Senhor ser conhecido, o amor de Deus tem se manifestado, amado. Então quem ama ao Senhor, amado, repudia o mundo, repudia esse sistema, repudia esta ordem, amado. Por isso que ele disse, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta vitória que vence o mundo é a nossa fé. E isso parte
do entendimento, do recebimento da palavra de Deus. Não tem outra chave, amado. Não tem outra chave. Então, quem rejeita a palavra de Deus, rejeita o próprio Deus. A chave de transformação, de mudança, ocorre por meio da palavra do próprio Deus. Romanos 12, amado, não tem jeito, meu Deus. Ele diz: rogo-vos pela compaixão de Deus, que ofereceis vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei, outra tradução, vos amoldeis a este século, ao sistema, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O pastor Elvis que sempre fala, quando ele está numa pregação que eu ouvi ele falando, que muitas pessoas vão para o inferno não por causa do pecado, porque Deus não tem problema com o pecado, o senhor já falou isso aqui também. Já. Mas muitos vão por não ouvir a palavra do Senhor, por não dar crédito à palavra do Senhor. E esse vai ser o grande dilema. Porque a partir do momento que eu me posiciono, foi o que João falou lá na frente: se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Então o problema não é o pecado. Ainda que reconhecer o pecado é de extrema necessidade, mas eu só reconheço o pecado quando eu entendo a palavra, quando a revelação da Escritura me é dada e eu me posiciono de acordo. Enquanto isso não acontece, eu vou viver de acordo. A minha vontade, mas não é a minha vontade, é a vontade do sistema do diabo. Só que as pessoas não acham que está fazendo a vontade do diabo, amor. Tem um texto aqui, ó, acha aí. 2 Timóteo, ou 1 Timóteo 2, a partir do verso 25, alguma coisa assim. Aqui, ó. É 2 Timóteo. É 5, não é 1 Timóteo não. 2 Timóteo, achou aí? Pode ler. Instrua com mansidão, resiste. Isso. A ver se porventura Deus dará arrependimento para conhecer a verdade, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Olha isso aí. Deixa eu ler aqui para ficar registrado, ó. Versículo 25, 2 Timóteo 2, 25. Ó, instruindo com mansidão. O que é instruir? Falar, orientar, dar direção, revelar. Ele está falando, instruindo com mansidão aos que resistem. Aí aqui, aonde que o calvinismo me diz que não é possível resistir? Aonde que a doutrina da graça irresistível, e eu posso pegar, eu já dei ensino sobre isso aqui, que a graça irresistível de Deus não tem como resistir, e a Bíblia está dizendo aqui que alguém resiste, e está instruindo com mansidão. Então aonde que essa doutrina calvinista me dá fundamento? Ele diz, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará o arrependimento para conhecerem a verdade, aí ó, e tornarem a despertar. Está dormindo, está morto, desprendendo os laços do diabo em cuja vontade estão presos. Então estão aprisionados, mas não entendem. Estão dormindo, mas estão achando que estão acordados. É o que Jesus falou, tem fama de que vive, mas está morto. De onde vêm as guerras e pelejas, disse Tiago? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, seus invejosos cobiçais, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que, em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. E mais tremendo, ele está falando aqui para o povo de Deus. Então, para o povo de Deus, de alguma maneira, que está deixando de ser levado pela sedução do mundo. Ele está falando, vocês vão adulterar para com o Senhor. Vocês vão cometer adultério espiritual. E Deus é um Deus zeloso. Ele tem ciúme. Vocês não entendem que essa amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Que terrível, amado. Então as pessoas estão em inimizade contra Deus e não se enxergam dessa maneira. Se submete ao sistema.
deixa-se ser vencido pelo sistema. Colossenses 2, 8 e 9 diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Lacan, Freud, Leandro Carnal, Mário Cortella, Leandro Pondé, Filipe Pondé, está aí, a nata da filosofia brasileira, que o povo bebe. O povo bebe, irmão, se sente culto. Ó, intelectual, olha, tem que estar aqui, né? O Acrim tem que estar aqui. Entendeu? É para poder enxergar de longe. E estão bebendo nessas fontes, amado. Está bebendo essa fonte, Lúcio? Eu já vi no TV Cultura, né? TV Cultura, passa direto aí, né? Felipe Pondé, entendeu? É igual você está falando, se a pessoa não tiver se deixa se na levar. palavra, a pessoa mergulha de cabeça. Muita coisa. Ó, tem um pastor muito inteligente, pastor Neil Barreto, quem já ouviu falar? Ele é professor de filosofia e tal, mas ele bebe nessas fontes, ó. Aí você começa a ouvir as mensagens dele, tudo mensagem humanística, filosófica. Pega um texto base, lança como fundamento e divaga na ideia dele. E a mensagem é palatável, é aceitável, é doce, é gostosa, amada, é uma delícia ouvir. Essa docinha. Esse pastor, ele tá quase que fazendo ecumenismo no Rio de Janeiro, amor. Ele já chamou aquele líder humanista que tem no Rio de Janeiro, como é o nome dele? No escurinho. Eu sei que eu já vi na televisão, mas eu não vi não. Sempre um negócio. Esqueci o nome dele. Ele chamou um padre, um outro pastor evangélico, e fez como se fosse um Debate. Não um debate, Oi? O quê? Como se fosse um simpósio ecumênico ali. E foi bem aceitável, mano. E a igreja brasileira bebe nessas fontes, mano. Aí a gente fala, não, você é radical demais, você critica demais, você aponta demais, você bate, você está com inveja. Inveja de quê, mano? Inveja de quê? Aí o que Paulo diz sobre as escrituras? Acho que é Gálatas, Edgar. Se achar, me lembra aí que eles falam. Que ele diz sobre falar a verdade, eu não seria servo de Cristo, é Gálatas, não é? Gálatas 1:10, isso. Aqui, ó. E o que estava acontecendo com os Gálatas? Estavam se desviando da verdade, se desviando dos princípios. Aqui, ó. Vou pegar aqui do 9 aqui. 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já está posto, vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Por quê? Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estiver ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Que palavra! Essa palavra aqui, procura agradar, é aresco no grego. É longe, lisonjas, elogio, pagiar, carícias. Olha, o quê? Eu procuro agradar a homens ou a Deus? Persuado aos homens? Se eu procuro fazer isso com vocês, eu não seria servo de Cristo. Aí você pega Pablo Marçal, coach messiânico, e começa a truncar filosofia com messianismo, com judaísmo, e vai impregnando, e pregando sucesso, riqueza, e está aí. Tem um
documentário na internet. Os ímpios criticando esse tipo de situação e a igreja não vê. Que o que ele fez é crime. É crime, amor. O milionário levando pessoas para risco. Ímpios fazendo documentário falando que isso é loucura. E a igreja, recebe, o cara ficou milionário, eu também quero ficar. Manjares do mundo, amor. Manjares do mundo. Sedução do diabo. Criptomoeda, Bitcoin. Está indo. Oi? Metaverso, é o nome? Já tem, né? Tem, Deus dá. Olha isso aí, gente. A igreja eu vi isso aí. Olha isso aí, gente. Até batismo no metaverso também. Você está entendendo? Como é que está o sistema avançando? E todo mundo bebendo nessas fontes. E a gente termina aqui. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Então Satanás ele quer atingir essas 3 esferas: a concupiscência da carne, os desejos da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Satanás ele está atacando. Está aí o Instagram que não deixa mentir. Está aí as redes que não deixam mentir. E Satanás ele está destruindo pessoas, seduzindo pessoas, levando essas pessoas para o mundo. Essas pessoas não estão dando mais ouvir a voz de Deus. Desejos da carne. Gálatas 5,13 diz: porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servimos uns aos outros pelo amor. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça ou milita contra o espírito contra a carne, e eles se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. E aí? A graça irresistível. Mas é um litígio. E Satanás ele vai dando combustível à carne, para que a carne resista ao espírito, renegue o espírito. Nosso pastor, certa feita, ele deu um exemplo aqui do cachorro, lembra? Sim. Está lá ele deu esse exemplo, 2 cachorros. E ele colocou um como carne e outro como espírito. E ele falou assim: vai alimentando só o cachorro chamado carne. Vai alimentando. Você não dá nada para o cachorro chamado espírito. Alimentando. Aí você dá só um pouquinho ao espírito e vai alimentando a carne. Quando você vai ver o cachorro chamado carne, como é que ele está? Um pitbull. Feroz. Forte, robusto. O latido dele. Aí você olha assim o outro, fraquinho, esmilinguido, sem força, não consegue nem latir. Só aquele, para ver se come alguma fagulha. É só para dizer que está vivo. Só para dizer que está vivo. Ele fala: assim é a vida de muito cristão, que tem alimentado mais a carne e deixado o espírito. É por isso que Paulo fala: não extingueis o espírito. Aí não entende por que não vence as guerras. A quem você alimenta? Entendeu? Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Gálatas 6:7 em diante diz: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na carne se fará corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito se fará vida eterna. Romanos 8:5 em diante diz: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o espírito, para as coisas do espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, e nem verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então é necessário a gente matar a nossa carne, crucificar a nossa carne, crucificar a nossa carne, dia após dia. Fácil é? Não. É necessário algoz, é necessário grave, mas é necessário. Mas o diabo não desiste, ele vai na concupiscência dos olhos, tem as vitrines das mídias sociais, que faz com que a gente venha ficar seduzido. E Jesus disse em Mateus 6,22, a candeia do corpo são os olhos. Se de sorte os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. E se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes sereis das trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezar ao outro. Ninguém podeis servir a Deus e a Mamon. Então o diabo ele ataca na vista, nos olhos. Teve um cara que ele disse isso, chamado Salomão. Eclesiastes 2,10 ele disse: tudo quanto desejar os meus olhos, não os neguei, nem privei meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a porção de que era todo o meu trabalho. Você imagina isso? Ó? Tudo que meus olhos viram, Salomão falou, eu não neguei. Isso aqui é doideira, mano. Isso aqui é doideira. Tudo quanto desejar os meus olhos, ele falou, eu não neguei. E a gente sabe que o cara foi loucura. É necessário nós fazermos um pacto com a nossa vista, mano. Jó 31 diz, fiz um concerto, um pacto com os meus olhos, como pois os fixaria numa vez. Então, de fato, a gente deve neutralizar a nossa visão. Salmo 119, 18 diz, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. E a soberba da vida a gente termina aqui. A soberba da vida fala do orgulho, da vaidade, da prepotência, que faz com que tudo isso seja rejeitado e a gente se posicione e fala, eu sei, eu quero, eu vou, e o problema é meu. E a Bíblia diz que antes do Senhor dar a maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Ele resiste, ele se opõe, ele se coloca contra. O soberbo, amado, de coração é um perigo. Obadias 1,3 diz, a soberba do teu coração te enganou, como que habita na estrela das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração, quem me derribará em terra? Olha, não lembra o diabo? Quem me derribará em terra? Então que nós, amados, venhamos de fato, com esse ensinamento de João, se sujeitar à vontade divina, para que a gente possa vencer o sistema maligno. Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós, chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós, limpai as mãos pecadores, vós de duplo ânimo, purificai o coração, senti as vossas misérias e lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, o vosso gozo em tristeza, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Jeremias 9,23 em diante diz, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que gloriar, se glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Que possamos vencer esse sistema maligno para a glória do Eterno. Amém? Glória a Deus. Fique de pé em nome de Jesus.